pode começar. É isso? Isso, pode sim, Denise. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Denise Martins Oliveira, faço parte da atual diretoria do Conselho Regional de Farmácia Espírito Santo, junto com o Dr. Luiz, Dr. Gustavo e Dr. Leandro, e estou representando aqui a diretoria para dar abertura e dar boas-vindas a todos os farmacêuticos aqui presentes. Sabemos aqui que nós temos pessoas de fora daqui do estado, sejam bem-vindos e bem acolhidos aí por nós. O doutor Tiago vai fazer a apresentação e mediar essa palestra de um tema que é atual e de extrema importância para que nós, farmacêuticos ou empresários também do segmento farmacêutico, possa acompanhar e ter esclarecimentos, né, que com certeza o Tadal vai trazer para nós aqui, de como proceder para implantar corretamente, não ficar à mercê aí de uma punição por desconhecimento, não é isso? Então, boa noite a todos, quero aqui registrar a presença do Dr. Hugo, conselheiro aqui do Regional Espírito Santo. Eu não estou observando que se tem mais algum conselheiro, mas obrigado pela presença de todos, e então desejo boa noite e boa palestra. Tiago, é com você. Ok, obrigado, doutora Denise. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar agora mais um Capacifarma. Como a doutora Denise já antecipou, meu nome é Tiago Cori Saraiva, eu sou assessor jurídico do Conselho, e a nossa proposta, a partir de agora, é tratar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O nosso webinar será dividido em dois momentos. O primeiro momento, o convidado discorrerá sobre o tema, e no segundo momento, nós vamos responder as questões. Então, caso haja interesse, por gentileza, encaminhar os questionamentos pelo chat do nosso sistema Zoom, que ao final tentaremos respondê-los, ok? Convidamos para responder para a palestra o Dr. Roberto Tadal, procurador do Conselho de São Paulo, pós-graduado em Direito Público e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, exímio administrativista, com inúmeros artigos publicados e referência no seu campo de atuação. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, quero registrar a relevância do ensino de dados pessoais e a necessidade da regulamentação, não para cercear o tratamento dos dados pessoais, mas sim para legitimá-los. Quando se observa as maiores empresas globais, a maioria, de alguma forma, utiliza os dados pessoais para capitalizar, a exemplo do Google, Facebook, Amazon, da Apple, entre outras. Quem nunca clicou em um determinado item de consumo e passou a semana inteira recebendo ofertas daquele produto? Ou então assistiu por alguns segundos um determinado vídeo na timeline do Facebook e foi bombardeado por vídeos similares? O que fazer com os dados pessoais sensíveis obtidos por empresas que atuam no campo farmacêutico, que podem causar danos irreversíveis ao cidadão na hipótese da utilização indevida ou criminosa? Imaginem vocês um paciente que faz uso do medicamento controlado, do medicamento específico, em que você pode identificar a patologia e, por conta dessa identificação, desse dado, ele possa, de repente, até perder o emprego ou até perder uma oportunidade de emprego por causa dessa doença. Então, são dados que merecem tratamento especial e devem ser cuidados. E os nossos farmacêuticos? Eles possuem consciência das garantias fundamentais regulamentadas pela nova lei, pela Lei Geral de Proteção de Dados? Estas e outras questões serão esclarecidas pelo nosso palestrante, o qual transfiro a palavra e desejo uma boa palestra. Doutor Tadal, a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Tiago, pelas palavras. Doutora Denise, obrigado pelo convite. Agradeço o convite, né? Eu espero que eu possa aqui contribuir de alguma maneira. A ideia aqui é dialogar mesmo, trazer alguns conceitos básicos para que a gente dê início a uma reflexão para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Seja no âmbito público, para os conselhos, ou para a administração pública em geral, seja para as farmácias, pessoas jurídicas de direito privado. Então, o objetivo é esse, trazer alguns conceitos básicos e dar início à reflexão de como implementar, porque o que eu noto, pelo menos nas perguntas que eu recebo, é de como dar início à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo é esse, sem prejuízo de que lá na frente
a gente possa organizar um curso e aprofundar mais a matéria. E aí eu começo aqui, para quem quiser também tiver interesse em se aprofundar, tem uma obra da qual eu participei lá da PUC, organizada pelos professores Ricardo Marcondes Martins e Augusto Dalpozo, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu tive o honroso convite de participar e tentar contribuir de alguma forma para a implementação dela no país. Bom, feita essa introdução, eu vou só apresentar aqui a origem da Lei Geral de Proteção de Dados, aonde a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 2018, ela buscou influência. E isso veio da Diretiva 46 de 95 da União Europeia. Portanto, desde 95, a União Europeia já tinha uma preocupação com a proteção de dados. E isso se consolidou com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2018. Diferente da diretiva, que é apenas uma orientação aos países integrantes da União Europeia, o regulamento tem caráter vinculante, portanto, os países são obrigados a se ordenar, né, a se articular em prol da atividade econômica, porque além de proteger o cidadão, nós cidadãos, o objetivo também é melhor adequar a atividade econômica, dar adequada monetização aos nossos dados. Como o Thiago expôs aqui bem, todo lugar que a gente vai, a gente se cadastra, seja numa farmácia, seja num aplicativo, nós damos nossos dados, mas no mercado, aqui em São Paulo agora, as grandes redes de farmácia se juntaram com os mercados e agora eles dão pontos num sistema desde que você forneça seus dados. E aí a gente já começa a ter uma noção, quanto vale os nossos dados? A gente tem que parar para pensar nisso. A partir do momento que você se cadastra num aplicativo, se você não tem nenhuma contrapartida, nenhum benefício, será que realmente vale a pena você se cadastrar ali e conceder seus dados? E esse é um aspecto que eu reputo importante. Por quê? E aí eu já vou dar início aqui a alguns aspectos que eu reputo importante. Os dados, eles reproduzem aspectos da personalidade, como o próprio Dr. Thiago expôs. Quem nunca... Eu estava escutando uma colega, ela falou assim, olha, eu falei perto do celular que eu tinha interesse em comprar determinado produto. Começou a aparecer para mim esse produto. Então, até o microfone, e isso já foi comprovado, já. O Google tem uma empresa na Índia que ela capta as informações dos microfones dos celulares e ela usa para divulgar realmente, divulgar produtos. Então, isso é uma coisa importante, por quê? Porque quando a gente se cadastra em determinados aplicativos, eles começam a traçar nosso perfil psicológico, né? E aí começam a incluir, analisar hábitos de consumo nossos, as nossas preferências pessoais, os comportamentos, tendências ideológicas, o que isso impacta nas tendências ideológicas? Na democracia, nas eleições. Então, até nas eleições, a captação de dados e o uso deles acaba influenciando. Existem grandes discussões sobre isso relacionadas à eleição passada nos Estados Unidos. Existem teorias levantadas relacionadas a isso, mas não são meramente abstratas, sim com comprovação pela Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica, ela fez uso dos dados, ela comprou do Facebook os dados e fez uso realmente para direcionar determinadas propagandas políticas. Então, tudo isso é importante. E por isso, e o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é esse, é proteger. Até hoje, no Tribunal Superior Eleitoral, eles estão discutindo como os políticos, agora nas eleições municipais, vão usar os dados dos candidatos. Eu acredito que muita gente aqui já recebeu no WhatsApp informação de candidato já. Mas será que o candidato ele obteve a sua anuência para encaminhar determinadas mensagens políticas, pedidos de apoio? Se ele não o fez, então ele já está aqui, apesar de as sanções administrativas só entrarem em vigor em agosto do ano que vem, a lei geral por si só já está em vigor. E antes disso, durante a pandemia, antes da lei entrar em vigor, já houve uma discussão no Supremo
em relação a uma medida provisória editada pelo governo federal, e que ele pretendia utilizar os dados da população. E o Supremo, antes da lei entrar em vigor, já reconheceu a proteção dos dados como um direito autônomo, decorrente da Constituição Federal, do direito à intimidade. Então, independentemente da Lei Geral de Proteção de Dados, é importante ressaltar isso. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por si só, o direito à intimidade como uma expansão, né, a proteção dos dados como uma expansão do direito à intimidade. E aí, feita essa explanação aqui geral do objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou passar alguns conceitos contidos na lei. Tá? Então, assim, como o Dr. Tiago expôs, não é somente o conceito de dado pessoal, mas também dado sensível. E aí, o que seria dado pessoal? Dado pessoal é toda informação relacionada a nós, cidadãos, que permite nos identificar. Então, é o nosso nome, o nosso RG. Se a gente olhar na internet, tem muitos locais que a gente consegue encontrar o nosso nome. E ali, vinculação a RG, CPF. Esses sites que tem isso, até das empresas mesmo, porque aqui, com certeza, deve ter muito farmacêutico também proprietário, esses dados, eles têm que ser, vamos dizer assim, anuídos. A gente tem que concordar com essa disponibilização dessas informações. Do contrário, essas páginas, elas devem possuir mecanismos em que nós podemos ali entrar e solicitar a exclusão dos dados, a anonimização destes dados. Então, o conceito de dado pessoal é RG, CPF, nosso endereço, o nome por si, né? Tudo isso é dado pessoal. E existem também os dados pessoais sensíveis, que é tudo relacionado à nossa origem racial, étnica, às nossas convicções religiosas, às nossas opiniões políticas, se nós somos filiados ao sindicato, qual é a nossa religião, dados relacionados à nossa saúde. Então, aqui também tem os planos de saúde, o próprio RH, tanto dos conselhos quanto das empresas. Dali já dá início, já tem início a discussão do que é dado pessoal sensível e dado pessoal. Então já começa aqui, onde é que a gente vai ter que trabalhar enquanto pessoa jurídica, seja ela direito privado ou público, onde a gente já começa a analisar e a fazer um mapeamento do processo, que mais para frente eu vou falar disso, mas já começa ali, no RH, com os nossos próprios dados. Tudo isso já tem que ser discutido internamente. E aí o RH já vai ter que começar a estruturar para que nós ali concordemos, né, demos na nossa anuência num papel, e a gente tem que saber quais vamos dizer assim, para quais finalidades os dados serão utilizados. Então, o RH vai enviar só por INSS, por exemplo, os nossos dados, ele vai compartilhar com uma outra empresa que vai dar descontos para a gente, enquanto funcionários. Dali já temos o início dos estagiários, né? De todos os funcionários como um todo, empregados, abrangendo estagiários, temporários, eles já vão ter que ter ciência ali e anuir para como os nossos dados serão tratados e para quais finalidades. Como ali no RH, o prazo, o funcionário vai ficar, os dados serão usados enquanto o contrato de trabalho vigorar, e aí um pouquinho mais para frente eu vou falar disso, é necessário que nós, enquanto empresários ou administradores de conselhos aqui, obtenhamos a anuência daqueles titulares dos dados e informemos a eles qual é o prazo que a gente vai utilizar aqueles dados. Então, tem esse aspecto do prazo também, o aspecto temporal. A gente tem que informar por quanto tempo nós utilizaremos aqueles dados. Mais para frente eu também vou falar de um outro ponto, que nem tudo a gente precisa obter a anuência das pessoas. Então, por exemplo, mas a gente vai ter que informar que os dados serão enviados para aquelas finalidades. Então, por exemplo, a gente enviar os dados por INSS, a gente não vai precisar obter a anuência do empregado. Para a gente, enquanto conselho,
obter as informações dos farmacêuticos e para divulgar as informações deles lá, o nome, o número de inscrição dele no conselho, a gente não vai precisar obter a anuência dele. Mas a gente vai ter que informar que a gente vai colocar ali no portal para a finalidade de consulta de inscritos dos profissionais. Então, tudo vai depender da finalidade. E a própria lei 13.709, ela dispõe sobre isso lá, onde é que a gente vai ter que obter anuência e onde não será necessária a anuência do titular dos dados. Então, esses dois conceitos de dado pessoal e dado sensível são muito importantes, eles já são o início de tudo, né? Para a gente saber exatamente o que a gente deve proteger ali, o que a gente está tratando quando a gente fala de dados, né? E outros 3 conceitos muito importantes da Lei Geral de Proteção de Dados são as figuras do controlador de dados, do operador de dados e do encarregado. Por qual razão? Eles são as pessoas que vão dar início a todo o mapeamento de processo de uma empresa, seja uma empresa ou seja o próprio conselho aqui, ou até de um município. Eu não sei se tem colegas aqui que trabalham em municípios, que são gestores dos municípios. Então, isso é importante para fins de início, né, da organização para a implementação da lei geral. Então, eu vou só falar aqui o conceito de controlador, porque tanto o controlador quanto o operador, eles precisam ser pessoas relacionadas, ligadas à tecnologia da informação. Por quê? Porque eles é que vão, o controlador é que ele vai tomar as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais, e o operador, ele vai sim colocar a mão na massa, ele vai realizar o tratamento dos dados atendendo às determinações do controlador. Tá? Agora, em relação ao encarregado, já não. Para quem pensa que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é estritamente técnica, voltada exclusivamente à tecnologia de informação, se engana. A lei é lei, então ela é predominantemente integrada ali, ela só tem conceitos jurídicos, inclusive nessa parte de integração e de, vamos dizer assim, elisão, né, para evitar a responsabilidade seja da pessoa jurídica privada ou público, é necessário que esse encarregado tenha uma formação jurídica. Quem é o encarregado? É uma pessoa, e ela vai ser indicada pelo controlador e pelo operador para receber denúncias, receber pedidos, né, ou reclamações relacionadas ao tratamento de dados e também dialogar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela vai ser responsável por questões delicadas, que vão impactar diretamente na responsabilidade, seja da pessoa jurídica, da pessoa direito público ou privado, e até do controlador e do operador. Então, o encarregado vai ter que zelar por toda a cadeia, por todo o processo de tratamento de dados e ter ali um diálogo bem afinado com o controlador e o operador. Então, a minha recomendação jurídica aqui é que o encarregado de dados seja sempre um profissional do direito. Bem, já o que se entende por tratamento de dados? Né? Só para resumir aqui, voltar, eu já tratei aqui do que são dados pessoais, do que são dados sensíveis, do encarregado, do controlador e do operador. E agora, o que se entende por tratamento de dados? Já é algo muito maior e é um rol que na lei, ele não é taxativo, é um rol exemplificativo. E lá ele abrange coleta, produção de dados, recepção, classificação, utilização, né, para que o conselho ou a pessoa jurídica e privada vai usar aqueles dados, como ele vai arquivar os dados, como esses dados serão armazenados, eliminados, que eu disse ali atrás, para determinadas finalidades. Por exemplo, se o conselho quiser aqui enviar SMS para o farmacêutico, ou se uma farmácia quiser também enviar SMS para o seu usuário de serviços ali, para o seu consumidor, ele vai ter que colocar ali no termo de consentimento, tintim por tintim, todas as finalidades esmiuçadas ali, e a pessoa ela vai ter que autorizar.
lembrando, né, nem tudo é necessária autorização da pessoa. Por quê? Porque para determinadas finalidades legais não é necessário, porque seja uma pessoa jurídica de direito privado ou público, ela vai ter que cumprir determinadas finalidades legais, para fins de declaração do imposto de renda, o conselho para exercer o seu poder de polícia, né, para fiscalizar a atividade em termos éticos, até com reflexos na parte sanitária, mas que acaba vertendo ali para a parte ética, para disponibilizar os seus inscritos. Isso está relacionado a finalidades legais, a finalidades intrínsecas, né? Então, para esse tipo de atividade, não é necessária a anuência da pessoa, mas é necessário o conhecimento. A pessoa deve ter o conhecimento para qual finalidade o dado será utilizado. Já em outras, como eu disse aqui, por exemplo, envio de SMS, para fins eleitorais, que é uma coisa que o Conselho Federal de Farmácia vai ter que discutir na resolução, ele vai ter que disciplinar a forma como os dados serão utilizados para fins eleitorais. Então, tudo isso vai depender de anuência da pessoa. Se a pessoa falar, olha, eu não quero receber nada relacionado a SMS, a divulgação de cursos, ela tem o direito dela. E os dados não poderão ser utilizados. Para aqueles conselhos que utilizam empresas para essas finalidades, isso significa que você terá que enviar, você vai ter que compartilhar esses dados com essa empresa. Esse tipo de transferência de dados também implica na anuência prévia ou no conhecimento prévio da pessoa. Então, qualquer tipo de compartilhamento com terceiros é necessária a anuência prévia. Ok? Então, são aspectos básicos aqui, e agora eu vou passar para como a gente poderia implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Mais uma vez, lembrando, vou trazer aqui só aspectos gerais, porque para essa finalidade a gente, né, pelo tempo curto, não conseguiremos aprofundar. Mas isso não impede que numa próxima, para quem tiver interesse, eu vou deixar meu e-mail no final, a gente monte um curso aqui, elabore um curso, e a gente trate mais a fundo, passo a passo, de como implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, seja nos conselhos, seja nas pessoas jurídicas de direito privado, farmácias, de manipulação ou drogarias, nas redes, tudo isso é possível de uma maneira mais esmiuçada, mas infelizmente aqui o tempo é escasso. Bom, como a gente pode dar início à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, a primeira coisa é nomear esses 3 profissionais, o encarregado, o operador e o controlador, e eles vão dar início à elaboração do relatório de impactos de dados, de impacto à proteção de dados. Então, esse também é um conceito que está ali previsto na Lei 13.709, e é aqui que a gente vai dar início à implementação da Lei Geral. Por qual razão? E aí eu vou só ler aqui rapidamente o conceito do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é a documentação do controlador, esse é o conceito legal, ok? Apenas aqui para facilitar. É a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais. Lembrando, tratamento de dados é um gênero da qual são espécies todos aqueles verbos que eu já mencionei anteriormente aqui. Então, tratamento é algo muito amplo e que não se esgota nos verbos ali contidos na Lei 13.709. Por que ele não se esgota ali? Porque alguém pode dar um outro nome para a mesma coisa, né? E aí fala assim, não, eu não estou fazendo nada relacionado a dados. Não, o rol é ampliativo, exemplificativo, perdão, e, portanto, abrange qualquer tipo de, vamos dizer assim, manuseio dos dados. Ok? E aí, então, eu vou voltar aqui ao conceito. A documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais. E como ele vai dar, como ele vai resguardar esses dados dentro de uma empresa ou do conselho. E quais são os mecanismos de mitigação de risco? Por que mitigação de risco? Veja bem, qualquer tipo de procedimento está sujeito a riscos. Então, não dá para você eliminá-los completamente, né? O que você vai fazer é reduzir o risco. E isso a lei aceita. Então, ela entende que
não dá para eliminar 100% o risco. Todos nós estamos sujeitos. Os sistemas são suscetíveis a falhas. E, portanto, a gente vai ter que mitigar esses riscos e comprovar pelo mapeamento de processo, ou seja, você vai ter que ter esse relatório bem documentado de que você fez tudo para evitar qualquer tipo de quebra de dados, né? De violação, de que um hacker vá lá, invada o sistema e roube todos os dados e comece a vendê-lo na internet dentro daqueles pacotes de dados. Se você der um Google e entrar lá, você vê as pessoas vendendo isso, algumas empresas vendendo isso, o que é ilegal, né? Diga-se de passagem. Tanto que o Ministério Público do Distrito Federal já ingressou com a ação, foi a primeira ação que teve por objetivo discutir isso. Infelizmente, o juiz não analisou o mérito dessa ação, ele entendeu que o pedido era genérico demais, mas nada impede que o Ministério Público ingresse com uma nova ação para discutir isso. Então, esse relatório de impactos, de impacto à proteção de dados é o primeiro passo para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui eu disse no começo, eu vou avançar aqui já no tema, sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aí é um aspecto importante que foi recentemente, né, vamos dizer assim, 3 meses aí, quase 3 meses, 2 meses, perdão, que a autoridade já foi, vamos dizer assim, regulamentada por decreto. E o decreto é o 10.474 de 2020. Ele já definiu ali as atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ela é quem vai fiscalizar, ela quem vai regulamentar determinados procedimentos, a exemplo, né, da União Europeia, que tem lá a sua Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela quem vai regulamentar e ela quem vai aplicar as sanções. Mais para frente eu vou falar também das sanções, que vão desde a advertência à multa. Então, não é algo tão simples, né? Porque a partir do momento que as empresas ou a administração pública é sancionada com multa, os valores são altos. E isso impacta, né, no orçamento. Então, este é um ponto importante também para que todos tenham consciência de que a lei, ela realmente vai trazer aqui consequências sérias. E que quanto antes tem um prazo de 1 ano. Então, todo mundo tem um prazo de 1 ano para se adequar para a lei que já está em vigor, antes de começar a ser sancionado, de começar a sofrer a aplicação de penalidades, seja a advertência, a multa ou outras previstas na lei. Esses conceitos eu já falei. Do consentimento também, né, já abordei aqui. Dos dados, da forma de compartilhamento de dados, também tem outro aspecto importante, que é vedada a comunicação, o uso compartilhado também entre controladores. Isso também é uma coisa que depende de prévia anuência das partes. Então, às vezes as pessoas vão pensar assim, mas então o controlador pode dialogar com o outro, já que ele é vamos dizer assim, o responsável? Não, ele também não pode compartilhar dados. Então, esse também é um outro ponto importante. E aí, em razão do relatório, o controlador e o operador devem manter o registro de todas as suas operações e esses registros devem ficar devidamente documentados. Então, tem que ter ali um sistema eletrônico em que tudo fique documentado, passo a passo desses procedimentos. Por quê? Porque a qualquer momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode requerer a disponibilização dessas informações. Para qual finalidade? Inicialmente, o que eles vão verificar é como você está gerindo, né, esses dados e como você está protegendo. O que eu suponho é que, inicialmente, eles vão analisar isso, para depois começar a sancionar. Pelo menos essa é a expectativa que eu tenho de uma visão mais dialógica da administração pública. Eu espero assim. Bom, e aí eu vou só já passar aqui para a responsabilidade, que quando é que cabe excludente de responsabilidade seja do controlador, do operador ou do encarregado.
quando eles não serão responsabilizados quando eles comprovarem que eles não realizaram o tratamento de dados pessoais que a pessoa está reclamando ali, que está falando que foram eles, né? Que embora eles realizaram o tratamento de dados pessoais, não houve violação à legislação de proteção de dados. Por exemplo, um hacker, né? Se eles comprovarem que houve uma invasão ali, mas que eles zelaram por todos os procedimentos de forma a mitigar os riscos, há uma excludente de responsabilidade. Que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro, também é uma outra excludente de responsabilidade. Às vezes o titular dos dados já tinha ali essas informações disponíveis na internet e não teve a devida atenção, o devido cuidado de pedir para excluir. Então, seja o conselho, seja uma farmácia, se ela comprovar ali que os dados já estavam lá disponíveis e não foi ela que vazou, é uma excludente de responsabilidade. Ok? As sanções. E como eu disse, as sanções vão de advertência, que a primeira fase seria, na minha visão, necessário um escalonamento, então a advertência é a primeira sanção a ser aplicada. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica. Multa diária. Publicização da infração, desde que ela já tenha sido devidamente apurada, né, e confirmada a ocorrência. Bloqueio dos dados pessoais, até que a pessoa jurídica de ente público ou privado regularize, e até a eliminação dos dados pessoais, ou seja, é uma coisa muito séria, a pessoa jurídica ela pode ficar sem usar aqueles dados. Então, que é a sanção máxima, extrema ali, né? Então, por isso é necessário que a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados ocorra de uma maneira muito atenta, tanto pelo controlador, ou pelo operador, ou pelo encarregado. E feitas essa explanação geral, aí eu concluo e deixo aqui aberto para as perguntas, e aí eu fico à disposição. Tadal, brilhante palestra, muito obrigado aí pela sua dar esse conhecimento seu com a gente, né, compartilhar esse conhecimento. Eu observei aqui, até o momento, nós não encontramos questionamentos, né? Acho que eu recebi aqui agora. Tá. Tem uma questão aqui da doutora Denise. Os dados que já estão nos cadastros das empresas, a pessoa tem que solicitar a exclusão ou a empresa tem que fazer o descadastramento automático? Denise, na verdade, nenhuma das duas hipóteses. O que as empresas devem fazer é readequar vamos dizer assim, suas entradas ali para que a pessoa tenha ciência exatamente a finalidade. E é importante porque eu esqueci de falar um aspecto importante. Aquelas autorizações gerais, genéricas, em que você entra num site e fala assim, olha, eu autorizo a utilização dos meus dados para toda e qualquer finalidade. A lei geral, ela expressa em declarar nula essa cláusula. Então, isso não vale mais. Essas autorizações genéricas não são mais possíveis. É necessário que você esmiúce ali, coloque exatamente para qual finalidade e busque ali uma autorização. Então, não é necessário excluir, mas sim uma nova autorização. Já que você possui aqueles dados, você pode enviar um e-mail, né, para as pessoas e pedir ali o recadastramento. Ali, vamos dizer assim, destrinchando para todas as finalidades em que sua empresa utilizará aqueles dados. Recebi também outra aqui, doutor Tadal. Seguinte, grande parte das plataformas digitais obriga, de uma certa forma, a pessoa a concordar com os termos deles para ter acesso à plataforma. Isso é legal? Eu acho que cai na questão da cláusula abusiva que nós acabamos de Exato. Hoje essa exigência de concordância geral e abstrata não está mais de acordo, né, com a lei. Então, hoje não vigora mais esse tipo de anuência. E eu acho que a maioria aqui já reparou que quando você acessa um determinado aplicativo, houve uma remodelação em relação a esse tipo de anuência. Então, se você acessar ali, você vai ver com bastante atenção que eles agora colocam expressamente as finalidades. E um outro aspecto importante é que você não necessariamente precisa concordar com todas ali.
você pode, tem que ter um tiquezinho ali do que você concorda e do que você não concorda mais. Hoje é necessário isso. Então, se você falar assim, olha, não, eu não quero disponibilizar para terceiros, somente para você, pessoa jurídica aqui que eu estou acessando, sem problemas. Se a pessoa jurídica quiser te enviar SMS, você pode falar, não, eu não quero, eu quero receber só e-mail. Então, todos esses detalhes demandam muita atenção por parte do encarregado, e por isso que eu enfatizei a necessidade de que seja uma pessoa com formação jurídica, seja um advogado, porque ele é que vai se ater a esses detalhes e evitar qualquer tipo de penalidade. Porque um descuido em relação à finalidade ali dos dados, um descuido vai ser já uma penalidade pode ensejar uma penalidade pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A doutora Denise tem outra questão, é o seguinte, no caso de pessoas que deixam seu currículo em banco de emprego através de sites, é obrigado que este arquivo esteja criptografado? Ele não precisa ser criptografado, ser anonimizado, né? No sentido de que as pessoas não podem, não é qualquer um que vai ter acesso ali, né? Vai ter que ser restrito para as finalidades que o banco de emprego ele se vincula ali, que ele propõe. Então, uma questão que surge também, né, principalmente com essas startups que buscam, de uma certa forma, um crescimento rápido através de bases de dados e depois comercializam esses bancos de dados. Como é que fica isso, doutor Tadal, em relação a esse comércio, entre aspas, aí, de banco de dados de pessoas? Hoje esse comércio não será mais viável. E até tem um aspecto importante, doutor Thiago. Hoje foi disponibilizada a proposta do executivo sobre o marco legal das startups. E aí eu já pelo menos ali na hora do almoço eu fiquei lendo, inicialmente, né, não aprofundei, pretendo aprofundar no final de semana, e tem alguns aspectos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados também. Então, tipo de comercialização não será mais, não é mais viável, não é mais permitida, salvo se a pessoa não ir ali, olha, eu autorizo que a empresa comercialize meus dados. Mas eu acho que vai ser isso, né, a adesão será muito baixa. Com certeza. Doutor Tadal, nós temos mais uma pergunta do Henrique Alves. O doutor Tadal disse que a DPO, encarregado de dados, deve ter formação jurídica. Deve, no sentido de obrigatório, ou é uma opção de sugestão? É uma recomendação. Por quê? Porque tem esses aspectos da lei. Isso demanda interpretação jurídica. São conceitos eminentemente jurídicos ali. Não tem só o conceito técnico. Por esta razão, eu recomendo que seja uma pessoa com formação jurídica, mas o encarregado, né? Como você bem disse aqui, Alisson, o controlador e o operador já não demanda que a pessoa tenha formação jurídica. Fico feliz agora com a participação do nosso ex-colega Alisson Freitas. Deixou aqui uma questão. A NPD já deu parecer sobre requisitos técnicos dos sistemas computacionais? Pois, havendo um vazamento por invasão de hacker, como definir se a empresa fez o que era possível? O que seria esse mínimo necessário para uma interpretação de um juiz? Parece que existe um abismo entre a teoria da lei e a parte técnica computacional. São 3 perguntas, se você quiser eu posso repeti-las. Não, sem problema. Alisson, é importante isso. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, né, teve o decreto editado em agosto, mas as pessoas, né, foram nomeadas, salvo engano, antes de ontem. Na segunda-feira, perdão, se não me engano foi na segunda ou na terça-feira. São 3 militares e outros 2 com formação jurídica e outra técnica. Então, eles ainda não deram início à regulamentação. Mas esse é um aspecto realmente essencial. E há esse abismo até que a autoridade dê início às regulamentações. Mais uma aqui, doutora Denise. A contratação do serviço, controlador, encarregado e operador, tem que se dar da empresa ou pode ser feito de forma terceirizada ou através de uma forma associativa? Doutora Denise, você pode contratar uma empresa ou pode ser feito de forma associativa também. Não é necessário que você contrate uma pessoa física ali.
o conceito de operador, de encarregado e de controlador permite a contratação de pessoas jurídicas. Tadal, agora nós recebemos uma questão aqui do nosso colega lá do Paraná, doutor Vinícius, grande amigo, e ele diz o seguinte: doutor Tadal, qual seria, em sua opinião, as primeiras providências a serem tomadas por empresas que ainda nenhuma providência adotou em relação à LGPD? Nomear essas 3 pessoas, nomeá-las, e aí a partir delas, né, direcionar o mapeamento dos processos, elaborar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Esse é o primeiro passo. Sem dúvida. Nós temos aqui, né, sobre a questão da excludente ilicitude, nos princípios, né, que a lei estabelece, a gente tem que sempre observar o princípio da finalidade, né, que vem primeiro lá. Então, sempre tomar esse cuidado nós por tratar esses dados, observando a finalidade do uso desses dados, né? Como o doutor colocou, numa hipótese de comercialização, evidente, se não tiver o consentimento da pessoa que tem esse dado sendo comercializado, a empresa pode ser responsabilizada. Nós tivemos um caso agora recente do julgamento que foi, inclusive, salvo engano, da Cyrela. O doutor acompanhou esse julgamento? Não, isso eu não vi, Thiago. Pode compartilhar, que é importante. Eu lembro que eu li sobre essa condenação, né, que foi aplicada à LGPD para indenizar consumidores da Cyrela sobre, no caso, indenização por danos morais pelo uso indevido dos dados desses consumidores que adquiriram imóveis, né, e que depois foram consultados para poder oferecer novos imóveis, entendeu? Então, acho que foi, inclusive, eu ouvi dizer que foi a primeira condenação que teve já com a aplicação da LGPD, com os princípios da LGPD, né, pelo desvio de finalidade. Foi do STJ? Hã? Foi do STJ? Eu acho que sim, eu acho que foi julgado no STJ agora. Foi no início do mês, se não me engano. Então, eu me recordo, o STJ reconheceu o dano em ré ipsa, ou seja, que o dano só pela simples, né, divulgação dos dados, não demanda qualquer tipo de comprovação de dano. Então, ele já condenou por danos morais coletivos. Se for esse, eu por aí. Da Cyrela. Eu estava com uma perguntinha aqui também. Estou vendo aqui, inclusive, que o Conselho deu uma dica, né? Quem quiser entender o caso da Cambridge Analytics, que ele mencionou no início, assista o filme Privacidade Hackeada. Nós temos também o documentário O Dilema das Redes Sociais, né, que trata muito disso, do Netflix, que eu gostei demais desse documentário, inclusive recomendo para quem ainda não assistiu. Além do Privacidade Hackeada, eu recomendo Driblando a Democracia. É parecido com Privacidade Hackeada. E trata das eleições americanas também. Doutor Tadal, sobre esses dados, né, que, por exemplo, os próprios conselhos possuem, nós temos, vejo aqui que, inclusive, tem vários colegas advogados de conselhos que celebram, né, contratos de convênio, de acordos com empresas, e, normalmente, o pedido me passe sua base de dados para que eu possa ter essa informação, né? Eu te ofereço um desconto e você me passa seu banco de dados para poder divulgar isso aos seus associados, aos seus registrados, perdão. Então, como é que a gente trata esses convênios, esses acordos? Hoje, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, só é possível mediante anuência, né, dos farmacêuticos. Então, a gente vai ter que rever no mapeamento de processos, até aqui em São Paulo a gente já tem início essa discussão, mas de mapear os processos e colocar no formulário de preenchimento ali do cadastro profissional, ou mesmo depois, todas as finalidades para a qual os dados serão utilizados. E ali ele vai ter que anuir com elas, ou não, também não anuir, né? Será uma faculdade ali do profissional. Então, a gente vai ter que rever isso, readequar. Legal. Mais uma questão aqui da doutora Cristiane. Doutor Tadal, parabéns pela explanação, eu te parabenizo pela explanação, e utilizando o questionamento do colega do Paraná, questiono como se daria essa implementação por parte dos órgãos públicos. Será que é a Cris do Mato Grosso? Eu acho que é a Cris. Ela não está identificada. Ah, sim, ela já respondeu, ela mesmo. Oi, Manda um beijo para a doutora Cris aí. Beijo.
Bom, então a gente vai ter que implementar exatamente pela nomeação, né? O encarregado, o controlador, o operador, e dar início ao mapeamento dos processos. Dali a gente vai conseguir identificar quais das finalidades cada conselho utiliza ali os dados. E aí, a partir disso, construir um formulário onde os farmacêuticos terão que anuir ou não, né, para aquelas finalidades, com aquelas finalidades. Mas isso é uma coisa que a gente deveria discutir em conjunto também, né? A gente deveria tentar se organizar nisso, e eu me disponho totalmente a gente dar um início a esse diálogo. Esse trabalho aí com os conselhos, eu imagino que a gente deveria trabalhar em conjunto para que isso seja feito por todos, né? Seguindo o mesmo padrão, o mesmo exemplo, e sem dúvida, acho que o sistema se beneficiará com isso, o sistema conselho de farmácia. Concordo. Eu estou com outra pergunta aqui, doutora Denise. No caso de envio de dados pelo SNGPC, é preciso autorização do cliente? Do SNGPC, sim. Não, perdão, não, porque é uma obrigação legal. Legal no sentido amplo, né? Regulamentar. Perdão, não. A Micaela também está perguntando aqui como buscar dados para execuções fiscais sem violar a LGPD. Isso também está previsto na LGPD expressamente, lá, dados relacionados à satisfação do crédito, não precisa ter autorização, porque relacionado a uma finalidade, né, nossa, para a proteção do crédito. Então, isso não precisa ter anuência, Micaela. Já está na nossa atribuição, e eu também um abraço para você. Outra colega nossa também, aí participando, fico feliz. Tadeu, e em relação aos estudos científicos, dados coletados em estudos científicos, como é que é feito isso? Isso é possível você compartilhar entre as instituições de ensino? Como é que funciona essa proteção? Sim, esse também é uma hipótese que não se aplica à Lei Geral de Proteção de dados para fins acadêmicos, ele está fora da lei. Até eu não quis expor essa parte aqui, mas tem uma série de hipóteses em que não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, por exemplo, se você tem ali sua agendinha em casa, né, para as pessoas ainda que usam uma agenda, ela não precisa pedir a anuência da pessoa para utilizar ali, para guardar a informação dela, né? Isso é uma hipótese excludente. Finalidade de segurança pública, não precisa, não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Imagine, né? Tem um criminoso, vídeo lá, do rap lá, que eu esqueci o nome dele, o primeiro nome dele lá. André, que foi solto agora pela STF, correto? Exato, correto. E você não precisa compartilhar, pedir a anuência dele para compartilhar os dados dele lá com o Paraguai, para onde ele fugiu, supostamente fugiu. Então, assim, são hipóteses em que não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estava até assistindo alguns programas sobre a LGPD, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e observei que essa lei, ela na verdade, trouxe um grande benefício, inclusive para próprias empresas brasileiras, porque ao tratar de negócios no exterior, muitas empresas questionavam como é que era a regulamentação aqui no Brasil da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muitas empresas tinham medo de trocar informações com essas empresas pela falta de lei regulamentação. Eu acho que é aquilo que eu tratei no início, né? A ideia da lei não é cercear o acesso aos dados, mas sim legitimar. A gente não quer, a gente tem que regulamentar no sentido de você legitimar como utilizar esses dados, correto? Exatamente. Isso, na verdade, até estimula a atividade econômica, né? Porque, por exemplo, se a gente está seguindo a mesma linha de proteção da União Europeia, já facilita muito, né? Infelizmente, os Estados Unidos não têm esse sistema de proteção de dados, não há regulamentação ainda sobre isso. A Europa tem, né? Tem em alguns estados, né? Mas uma lei nacional não há. Legal. Então, vamos dizer assim, numa competição com empresas europeias, elas podem, pelo menos em termos de proteção dos dados, a gente teria prioridade. O Brasil tem prioridade, comparado a outros países que não possuem esse tipo de proteção. O Harrison fez mais uma questão, levantou mais uma questão para a gente aqui, o seguinte: no caso de várias empresas de mesmo proprietário, não filiais, mesmo nome fantasia, que compartilham dados em uma mesma central, isso poderia ser interpretado como uma ação que fere a privacidade do cliente, por serem empresas diferentes compartilhando dados? Eu acho que aqui se fala do grupo econômico, né? Dentro do grupo econômico, essa transferência de dados aí, como é que funciona aí?
Isso demandaria, não necessariamente isso pode ser interpretado como uma ação que fere a privacidade, mas é necessário também ali no termo de consentimento inicial, esclarecimento para a pessoa que está ali aderindo àquele termo, de que isso ocorrerá. Então, havendo esse tipo de esclarecimento esse grupo econômico obtendo a anuência da pessoa, não tem nenhum problema. Tudo depende da forma como o termo de consentimento será redigido. E por isso eu enfatizei sobre o aspecto jurídico. Porque ali é o segredo para qualquer tipo de discussão sobre responsabilidade. E é engraçado que, como eu comentei no início, o acesso aos dados, né, que acho que boa parte da população não se interessa muito, não está muito preocupada com isso, é um insumo extremamente lucrativo, né? Sim. Não é à toa que as maiores empresas aí hoje globais, elas utilizam desses dados, né, para captar receita. E eu, por exemplo, sou um deles. O meu aparelho celular, quando eu ligo o meu carro, ele já identifica para onde que eu vou. Ele sabe se no horário X eu estou indo para um endereço, ele sabe que no horário que eu saio depois é para outro endereço. É incrível como é que eles têm essa informação, né, sobre a gente, e a gente acaba deixando, isso com certeza é comercializado, né? Isso tem um valor econômico, e é o que eu disse, não é à toa que as maiores empresas do mundo aí utilizam isso aí para se capitalizar. Bom, eu acho que eu até agora não recebi mais nenhuma questão. Eu gostaria de ter mais alguém que queria levantar, para aproveitar o doutor Tadal aqui. Opa, recebi. Doutor Henrique Alves. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa e as explanações do Tadal. Boa noite. Doutora Denise, atualmente não existe mais coincidências. É isso aí, verdade. Não tem mais. E, Tadal, eu acho que, doutora Denise, a senhora quer encerrar? Ou eu posso encerrar por aqui? É só desejar assim, uma boa noite a todos, agradecer o doutor Tadal por estar aqui, os demais jurídicos, né, de outros regionais, é um prazer tê-los aqui, todos os farmacêuticos e os funcionários do Conselho de uma forma geral, em nome da Sheila, Thaís e o Felipe, que está aqui conosco também, e você, né, Tiago, que é o nosso assessor jurídico. E agradecer aí a oportunidade de ouvir um pouquinho, a gente está começando a caminhar nesse aspecto, né? Eu acho que foi importante para suscitar exatamente todas as dúvidas e a gente buscar aí o caminho de solucionar uma a uma, né? Então, assim, só desejar a todos uma boa noite e passar a palavra para o Tiago para encerrar e agradecer aqui em nome da diretoria. Muito obrigada. Isso, maravilha. Doutor Tadal, muito obrigado aí pela sua palestra. Eu acho que você chegou a comentar sobre, de repente, até mesmo as pessoas que se interessarem e procurarem um curso, você ficou de colocar seu e-mail à disposição também, até mesmo para caso haja algum questionamento, né, que a pessoa, de repente, não teve a oportunidade de fazê-lo por aqui, direcioná-lo diretamente para o doutor. Se o senhor puder depois compartilhar, já estou vendo aqui, já compartilhou aqui no nosso chat. Ótimo. E, então, as pessoas interessadas que, de repente, não tiveram a oportunidade de fazer questionamento, doutor Márcio, grande doutor Márcio, nosso amigo lá do Rio Grande do Sul, parabenizando também, legal. Um abraço, Márcio. Um abraço para ele. E é isso, Tadal, muito obrigado mesmo. Você, quando eu perguntei ao Tadal se ele podia apresentar essa palestra para a gente, ele na mesma hora se prontificou, é uma pessoa, nossa, realmente, que eu admiro bastante, ele sabe disso, eu fico feliz. Muito obrigado. Eu também admiro você. Oportunidade, meu amigo. Acho que esse investimento nosso que a gente faz aqui de conhecimento é fantástico. Parabéns ao Conselho do Espírito Santo por esse Capacifarma. E finaliza, doutor Tadal. Bom, eu agradeço a todos, né, por essa oportunidade, pelo diálogo aqui, de reencontrar amigos queridos do estado, do Brasil inteiro, né, dos conselhos dos estados, por também aqui conhecer aqui os colegas aqui do Estado do Espírito Santo. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, viu, gente? Tchau, um abraço. Tchau.